Olá, queridos alunos. Aqui é a Tenente Suzana, professora de língua portuguesa do 8º ano. Vamos estudar sobre o Alto da Compadecida, essa obra-prima de Ariano Suassuna. Vamos ver suas características e personagens. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o autor. Ariano Suassuna nasceu na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Ele é um dos maiores representantes da forte e pura raiz popular da arte e da literatura nordestinas. Traz ele em sua bagagem literária histórias cheias de brasilidade. Sobre o título, O Alto da Compadecida. Segundo Enio Tavares, alto significa toda obra representativa e dramática de assunto religioso muito comum na Idade Média. Procede de actum, aito, alto. Este termo assume hoje um sentido geral, o qual se refere a peças teatrais populares. A peça recebeu o nome de Alto da Compadecida devido ao fato de ser a compadecida aquela que auxilia o seu filho, Manuel, Jesus Cristo, durante a reflexão de cada personagem nos dois planos, no celestial, onde se reflete a essência de cada indivíduo, e no terrestre, onde se reflete a aparência de cada um. Dessa forma, a compadecida acaba por estimular cada personagem a refletir sobre eles mesmos, fazendo um diagnóstico de suas vidas. No grupo A, pecados de toda a natureza, mentira, adultério, assassinato, ganância, e o diabo é o promotor. Quando tudo parece perdido, João Grilo apela para Nossa Senhora, que surge e se compadece. O profano e o sagrado. A parte mais interessante da trama é quando os personagens chegam ao plano celestial e são julgados, revelando o profano e o sagrado. É de se observar que há uma contradição entre esses dois planos, o mesmo em que o autor Gil Vicente apresentava em seus autos durante o medievalismo. O texto tem como objetivo causar uma catarse psicológica de valores morais no âmbito social e religioso dos interlocutores ou espectadores da trama. A passagem de um plano a outro, implicando o chamado joco sério, ou seja, o engraçado e ao mesmo tempo sério, do ser e do parecer, que se dá por meio da transformação, vida e morte. É nessa mudança de plano que o texto atinge o seu ápice ou o clímax, lá mais ou menos no final da história, né? Os personagens entram em disjunção com a vida e em conjunção com a morte. Segundo a compadecida em seu julgamento, quem é sagrado na terra poderá ser profano no céu. Talvez o que Dante já tenha nos mostrado na sua obra A Divina Comédia. Justiça e misericórdia. O autor recupera o conflito entre a justiça e a misericórdia com a cena do Alto da Compadecida e apresenta um contraste entre o espiritual e o carnal, segundo os preceitos da Idade Média, com o diálogo entre pícaro João Grilo e o Tribunal Celeste. Com a sua morte, a alma desse nordestino astuto e fraudulento se vê perdida e roga pela misericórdia da Virgem Maria, diante das apelações do diabo que pede a justiça divina. A gente já vai estudar cada personagem e ver como isso aconteceu. O juízo final. Então, Suassuna, ao criar esse juízo final, consegue fundir a este legado cristão os intuitos de crítica social e o folclore nordestino em uma mesma cena, que culmina com a compaixão da Virgem Santa para com a alma do anti-herói João Grilo. A riqueza da cena do tribunal nos causa um deslumbramento pelo grande efeito fotográfico que evidencia a oposição entre dois mundos, o que lembra muito bem os pintores góticos que contrapõem a transparência luminosa das figuras sagradas, que estão em destaque na luz, né, a uma espessura apagada e simples, né, mais obscuras, assim, dos personagens terrestres. Ilustrações do filme. Então, existe um filme, né, O Alto da Compadecida, que vocês podem puxar pela internet, às vezes até por esses streamers de televisão. Ele tem lá para vocês assistirem e vai ilustrar muito bem o livro que vocês já leram ou vão ler. Então, a gente tem aqui o Cristo e a Virgem Maria, a gente tem aqui a aparição do diabo,
Sobre os personagens, a peça apresenta 15 personagens de cena e uma personagem de ligação e comando desse espetáculo. O principal é o João Grilo. Os outros são Chicó, Padre João, sacristão, padeiro, mulher do padeiro, bispo, cangaceiro, encourado, Manuel, a Compadecido, Antônio Moraes, o frade Severino de Aracaju e o demônio. O personagem de ligação é o palhaço, que na verdade é o autor que faz a ligação entre as cenas, ele explica as cenas, como se fosse um narrador. Então, as personagens são colocadas em primeiro lugar na análise da estrutura da peça, porque elas assumem uma posição simbólica, e é desse simbolismo que deriva a importância do texto. Então, vamos começar com o João Grilo, que é o personagem principal. Por quê? Porque ele atua como criador de todas as situações da peça. Além disso, representa o nordestino astuto, inteligente. O seu nome também simboliza a cultura nordestina, da mesma forma que Severino, Encorado e Chicó. Então, as demais personagens compõem o quadro de cada situação. O palhaço, representando o autor, liga o circo à representação do Alto da Compadecida. Organizando o quadro desses personagens, vejamos agora as características de cada uma delas. Lembrando que temos também o glossário para analisarmos cada personagem e suas características. João Grilo, então, fala sobre a dimensão de sua importância, que surge logo no início da peça, quando os personagens são apresentados ao público pelo palhaço. Apenas duas personagens se dirigem ao público. Uma, a chamada do palhaço, a atriz que vai representar a Compadecida, e o João Grilo. João Grilo é a figura típica do nordestino sabido e analfabeto, é habituado a viver e a sobreviver, né, a partir de expedientes, trabalha na padaria, vive num desconforto e a miséria é a sua companheira. Sua fé nas artimanhas que cria reflete, no fundo, uma forma de crença arraigada na proteção que recebe, embora sem saber, da Compadecida. E é essa convicção que o salva. E ele recebe nova oportunidade de Manuel, que é o Cristo, retornando-o à vida e à companhia de Chicó. É uma oportunidade inusitada de ressurreição e retorno à existência. E caberá a ele provar que essa oportunidade de reviver foi ou não bem aproveitada. O Chicó, ele é companheiro constante de João Grilo, e especialmente seu diálogo. Chicó envolve-se nos expedientes de João Grilo e é seu parceiro, mais por solidariedade do que por convicção íntima, mas é um amigo leal. O Padre João, o bispo e o sacristão são personagens que, embora de atuação diversa, são concentradas em torno de simonia, cobiça, relacionada com a situação contida no testamento do cachorro. Então, eles fazem corrupção, né, da igreja. Antônio Moraes é a autoridade decorrente do poder econômico, resquício do coronelismo nordestino, a quem se curvam política, os sacerdotes e a gente miúda, né, o proletariado. Padeiro e sua mulher encarnam, por um lado, a exploração do homem pelo homem e, do outro, o adultério. Severino de Aracaju e o cangaceiro representam a crueldade sádica e desempenham um papel importante na sequência de número 5, porque nessa sequência matam e são mortos. Com isso, propicia-se a ressurreição e o julgamento. O encorado e o demônio, o que eles fazem? Julgam, aguardando o seu benefício, isto é, o aumento da clientela no inferno. É importante verificar que representam, de alguma forma, um instrumento da justiça, encarnado em Manuel, o Cristo. O encourado é uma espécie de alter ego do diabo, que, segundo uma crença do sertão do Nordeste, é um homem muito moreno, que se veste como um vaqueiro. Na página 140, a gente tem essa cena, e daí está o nome de encourado. O Manuel é o Cristo negro, justo e onisciente, encarnação do verbo e da lei. Atua como julgador final da prudência mundana, do preconceito, do falso testemunho, da velhacaria, da arrogância, da simonia, venda dos objetos sagrados, né, que é venda de indulgências, né, a simonia significa isso, da preguiça. De personagem a personagem, todos têm seu pecado definido e analisado, com sabedoria e com prudência. E a Compadecida, que é a Nossa Senhora, é invocada por João Grilo, o ser que lhe dará a segunda oportunidade de vida,
funciona efetivamente como medianeira plena de misericórdia, intervindo a favor de quem nela crê. No caso, é o João Grilo. E o palhaço, que realiza nessa peça o papel de corifeu, que é o mestre do coro. Como no teatro clássico, a sua intervenção corresponde à parábase da comédia clássica, trecho fora do enredo dramático em que as ideias e as intenções ficam claramente expressas, quando um personagem se dirige ao público. Então ele fala assim, ao escrever esta peça, onde combate o mundanismo, praga de sua igreja, o autor quis ser representado por um palhaço para indicar que sabe mais do que ninguém que sua lama é um velho catre, cheio de insensatez e de solércia. Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, mas ousou fazê-lo, baseado no espírito popular de sua gente, porque acredita que esse povo sofre e é um povo que tem direito a certas intimidades, e está na página 23 e página 24 do livro. Quais são as intenções dessa obra? Então, sua intenção clara e expressa de natureza moral e de moral católica. Os componentes estruturais do texto revelam personagens que simbolizam pecados, maiores ou menores, que recebem o direito ao julgamento, que gozam do livre-arbítrio e que são ou não condenados. Nota-se que a realidade regional brasileira, especificamente a realidade nordestina, está presente por meio de seus instrumentos culturais mais significativos, as crenças e a literatura de cordel. O autor, ao analisar essa realidade brasileira, moraliza os homens, isto é, dinamiza nas suas consciências a noção de ser humano e da responsabilidade de cada um em relação aos seus semelhantes e em relação a Deus, que é onisciente e onipresente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, leiam o livro, assistam ao filme e vamos para a segunda parte da nossa aula com o segundo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!